O Tribunal Superior do Trabalho libera o supermercado Walmart do Rio Grande do Sul de pagar indenização por revistar funcionários no fim do expediente. Sabe por quê na reportagem de Luana Carvalho? Muitas empresas revistam o funcionário no final do expediente para garantir que nada esteja sendo levado do estabelecimento. Mas, de acordo com a CLT, esse procedimento é ilegal caso seja feito de forma desrespeitosa. Conforme discrimina o artigo, se feita a revista de forma íntima, ofende a intimidade, a honra e a dignidade do trabalhador ou da trabalhadora. E foi por isso que o empregado do supermercado no Rio Grande do Sul entrou na justiça pedindo indenização por danos morais. Ele alegava que era revistado na presença dos funcionários e clientes quando saía da loja. Ao analisar o caso na terceira turma, a relatora, ministra Rosa Maria Weber, observou que a revista era feita de maneira aceitável, com a ajuda de um equipamento eletrônico. Além disso, todos os funcionários da loja, incluindo os gerentes, eram revistados. Por isso, o pedido do funcionário não foi aceito. E para falar dessa polêmica, nós convidamos a advogada trabalhista Renata Pinheiro. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Obrigada. Bom, até onde que vai o direito do empregador? Ele pode revistar o empregado? É uma questão muito polêmica, porque aqui nós temos, de um lado, o direito do empregador de proteger o seu patrimônio. E, do outro lado, o direito constitucionalmente garantido ao empregado a dignidade, a honra, a intimidade, a inviolabilidade de seus pertences e até mesmo da sua pessoa. Então, sempre há que se utilizar muito o bom senso e a Justiça encara com muita reserva essa questão das revistas. Agora, o ato de revistar o funcionário violaria o princípio de inocência dele? Não necessariamente, se for feita essa revista em todos os empregados. Quer dizer, o que tem que se verificar é se está sendo impessoal, não pode ser direcionada a um empregado ou a um determinado patamar hierárquico de empregados. O que a gente tem visto é que a Justiça tem autorizado um pouco mais as revistas se elas forem feitas de forma impessoal, até às vezes por sorteio ou por amostragem, mas envolvendo todos os empregados, sejam eles exercentes de cargo de confiança ou empregados de hierarquia um pouco inferior, ou mesmo gerentes, todo tipo de empregado, porque aí não se está direcionando. E com relação à revista íntima, ela é permitida em todos os casos ou só em situações específicas? A revista íntima, ela foi proibida por lei em 1999, pelo artigo 373 da CLT, foi acrescentado um inciso em que se proibiu a revista íntima de mulheres. Mas a tendência da Justiça tem sido ampliar, em face do princípio da isonomia, e proibir essa revista íntima também dos empregados do sexo masculino. Então, a revista íntima, ela é proibida. Agora, a revista de bolsas, pertences, os bolsos do funcionário, isso é permitido? É permitido sempre com muita reserva. O ideal é que seja feita por uma pessoa do mesmo sexo do empregado que está sendo revistado, sem contato pessoal com os pertences, e sempre existe o risco da Justiça considerar abusiva a revista. Ela é vista com muita reserva. Se a empresa ela não tem essa política de fazer com frequência a revista dos funcionários, mas de repente ela está desconfiada de algo que foi furtado lá dentro, o que pode ser feito, já que fica desconfortável pedir para revistar esses funcionários? Já aconteceu da Justiça vedar, impedir o procedimento de revista, mesmo nos casos em que a empresa só procedia a esse tipo de atitude quando havia efetivamente um furto dentro de suas dependências. Então, o que se aconselha é que a empresa adote outro tipo de precaução, que pode ser a colocação de código de barras em produtos, instalação de câmeras, instalação também, de câmeras, sim, desde que não seja em banheiros, isso de forma alguma, mas nas linhas de produção, quando se trata de loja, nas dependências da própria loja, e que faça até uma seleção melhor dos seus empregados, que treine o departamento de RH no sentido de admitir os empregados também com cautela, com precauções necessárias. Tá certo. Bom, e agora vamos responder as dúvidas dos telespectadores sobre esse tema. Confira. Meu nome é Ronildo Maciel, 45 anos, sou garçom
Rua São Sebastião. Eu estou com a dúvida aqui em relação a esse problema e pergunto ao nosso advogado se qualquer empresa pode fazer revista, qualquer tipo de empresa pode fazer revista dos funcionários quando sai ou quando entra. Essa é a minha pergunta. Qualquer tipo de empresa pode revistar funcionário? Não existe uma limitação legal nesse sentido. Não há um dispositivo legal que diga quais as empresas que podem revistar. O que se tem visto na prática é que as empresas que revistam são aquelas mais sujeitas ao furto, as que produzem bens de pequeno porte, os supermercados, as empresas em que pode acontecer um episódio de furto de pequenos objetos. Tá certo, e nós temos mais uma dúvida de um telespectador, vamos ouvir. Meu nome é Lívia, sou estudante de Direito e gostaria de saber se a revista é feita com detector de metais, um homem pode revistar uma mulher? E então, nesse caso, o homem pode revistar a mulher se ela for feita com detector de metais? A revista com detector de metais, ela é menos invasiva, no sentido de que não existe o contato corporal. Mas o que se recomenda, por cautela, é que seja sempre uma pessoa do mesmo sexo da que está sendo revistada, mesmo para passar, normalmente são raquetes ou detectores, o ideal é que seja sempre utilizado o bom senso. Então, se for possível utilizar uma pessoa do mesmo sexo, melhor, mais seguro. Havendo a revista, ela deve ser feita só no final do turno ou entre a troca de turnos, entre a jornada, ela pode ocorrer também? Aí fica a critério da empresa, não existe também uma norma. A questão é essa atitude de revistar os empregados, ela não é regida em todos os detalhes pela legislação. Então fica muito a critério da empresa, que deve ter um bom senso no sentido de dosar, e da Justiça do Trabalho, que sempre tem a tendência de coibir a revista. Tá ok, temos mais uma dúvida para responder, vamos ouvir? Meu nome é Roger, sou adestrador de cães. Se a empresa adota a revista, todos os empregados são obrigados a fazer? Então, o empregado ele pode se recusar a fazer a participar de uma revista, sendo que essa é a política da empresa? Se for política da empresa e se essa revista estiver sendo feita em todos os empregados, não for uma atitude pessoal contra aquele empregado específico, o fato dele se negar pode ser encarado como um ato de desobediência pelo empregador, que poderá, então, adverti-lo. E o empregado, ele tem sempre a seu dispor recursos legais e órgãos especializados para se queixar, caso entenda que essa revista tem sido abusiva. Pois é, se ele sentir que passou por uma revista abusiva, quem que ele deve procurar ou qual o primeiro canal de reclamação para esse trabalhador? Existem os canais dentro da empresa, se a empresa tiver comissões de empregados instituídas, a própria gerência. E, a partir daí, existe o Ministério Público do Trabalho, que está sempre disposto a investigar esse tipo de denúncia, e a própria Justiça do Trabalho, no caso, se ele pensar em ajuizar uma ação trabalhista, em que ele pode postular indenização, caso considere que tenham sido atingidos os seus direitos de personalidade. Tá certo, muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Foi um prazer, obrigada.